para esse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor precisa que o nosso coração esteja atento à sua palavra. Esses dias eu ouvi uma pessoa preocupada porque o céu estava cinza. Nossa, estou preocupado, estou com medo. Eu falei, não, você não tem que ficar preocupado porque o céu está cinza, né? Tem que se preocupar e entender o que Deus quer para a sua vida na palavra. Às vezes as pessoas mudam o tempo, né? Mudam um pouco aquilo que é cotidiano na nossa vida, e a gente começa a ficar, mas para onde? A gente começa a ficar com medo, a gente começa a ficar preocupado, mas para onde essa preocupação está nos levando? Que essa preocupação te leve para dentro da palavra de Deus, te leve para cá, né? É aqui que nós temos que descansar, é na palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, fala de um tempo difícil que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo que viria. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Só que nós já temos algumas revelações importantes, que Jesus vai voltar, amém? E que Ele vai julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Você tem se preocupado com isso? Isso tem sido preocupação na sua vida? A volta de Jesus, o fato de que Ele vai julgar as pessoas, né? Então aquele que está em Cristo, a palavra de Deus, não entra em condenação, já passou da morte para a vida, né? Que nós possamos ter essa segurança, nós temos que assegurar isso em nós. Versículo 2: Pregues a palavra, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, ou oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Certezas de um servo aprovado. Certezas de um servo aprovado. Paulo tinha muita certeza no seu coração. Uma delas é que ele receberia a coroa da justiça, a qual Deus havia preparado para aqueles que amam a sua vida, para aqueles que o serviram. Ele tinha essa certeza. Ele tinha a certeza que o Senhor, que o guardou, que o livrou da boca do leão, o guardaria e o livraria de toda obra má, e o preservaria para levá-lo para o céu. Quais são as certezas que governam o seu coração hoje? Quem tem certezas com Deus aí? Tem certezas com Deus na sua vida? O crente tem que ter certezas, ele não pode andar na dúvida. A sua salvação não pode ser uma dúvida. O seu relacionamento com Deus não pode ser uma dúvida. O cuidado de Deus na sua vida não pode ser uma dúvida.
A ação abençoadora de Deus sobre a sua vida não pode ser uma dúvida. A sua vida com Deus e tudo aquilo que Deus disse que cumpriria na sua vida precisam ser certezas. Amém? Hebreus 10, 35 diz: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder ou se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando os problemas chegam na sua vida, você recua ou você avança pela fé? Quando as dificuldades batem na tua porta, você recua ou você avança pela fé? Qual tem sido a sua atitude? Como você tem reagido às circunstâncias desse tempo? O tempo muda, você já fica preocupado, já tira o seu sossego, né? Chove ou não chove, o céu fica cinzento, vem a seca, vem a estiagem. Queridos, com seca, com estiagem, com céu cinzento, cheio de fumaça, com chuva caindo intensamente em muitos países, em outros a seca severa, não importa, com chuva, com seca, Deus continua sendo Deus na sua vida. Deus continua sendo Deus na minha vida, porque a nossa segurança está no Senhor. Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, quem tem que edificar, edifique. Quem tem que vigiar e guardar, que guarde. Mas o sucesso do edificar e do guardar não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Porque se o Senhor não edificar, a casa não será edificada. E se o Senhor não guardar, a cidade não será guardada. Em outras palavras, não depende de você, depende de Deus e da sua capacidade de crer nele. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor nos alertou na sua palavra, usou o apóstolo Paulo para falar com Timóteo, que seria um tempo turbulento, seria um tempo difícil, mas nós precisamos passar por esse tempo aprovados. Amém? Aprovados. O apóstolo Paulo, ele diz: passei, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora é a vez de vocês. Porque quando Paulo escreve isso, ele já estava preso, esperando simplesmente ele ser executado e morto. Eram os dias finais da vida de Paulo na terra, mas ele estava em paz, porque ele percebeu que ele encerrou a sua carreira debaixo da aprovação de Deus. Eu quero perguntar mais uma vez aqui: quem quer ser aprovado por Deus? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quer ser aprovado, não aceite fazer parte de uma igreja onde você só ouve o que te convém, mas não ouve o que te confronta. Vou repetir: não aceite fazer parte de uma igreja onde só se ouve o que convém e não se ouve o que é preciso, não se ouve o que é necessário, não se ouve aquilo que é confrontador para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: virão dias em que as pessoas tendo coceira onde, irmãos? Nos ouvidos, não suportando que a sã doutrina, não suportando a sã doutrina. Quer dizer, se existe a sã doutrina, existe uma doutrina doente, ou existe uma doutrina falsa, ou existe uma doutrina que não é sã. Então ele diz: não suportando a sã doutrina, vão amontoar para si mestres, doutores, pregadores, pastores, que falem segundo os seus interesses, aquilo que agrada o coração, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que satisfaz as nossas necessidades materiais. Então hoje, aonde se prega tudo que está relacionado à vitória, à prosperidade, à bênção aqui na terra, está cheio. Aonde se prega a palavra que confronta o homem e a mulher de Deus com o seu pecado, está vazio. Sim ou não, irmãos? Por que muitas vezes muitas pessoas não estão sendo curadas? Por que muitas vezes muitas pessoas não estão sendo restauradas? Por quê?
Porque estão se acostumando a ouvir somente aquilo que satisfaz os seus interesses e não os interesses de Deus. Será que muitas vezes os meus interesses, os de Deus, estão sempre em sintonia, irmãos? Não está, né? Eu vou ousar dizer que na maioria das vezes Deus quer uma coisa, eu quero outra. É assim que as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Deus quer algo e o nosso coração quer algo totalmente diferente. E o mundo está aí para alimentar em nós, não o ser humano, ou a versão de nós que serve a Deus, mas a versão de nós que precisa caminhar para o pecado. O mundo quer nos levar para o pecado. O mundo quer nos levar para a morte espiritual. Ou seja, tudo que você ouve, tudo que te cerca no mundo não é para te alimentar espiritualmente, é para destruir a tua fé. E nós não podemos ceder a essa tentação. Eu vejo assim, irmãos, que uma igreja onde as pessoas só ouvem aquilo que elas querem, só ouvem aquilo que satisfaz os seus interesses, é uma igreja que forma, que gera pessoas com uma mentalidade de gente mimada. Quando você pensa numa pessoa mimada, você pensa numa pessoa que quando está passando pelo sofrimento, ela gosta, ela passa firme ali, ou ela já berra, grita, esperneia. Como é que você vê uma pessoa assim? Pessoas mimadas são aquelas que elas não conseguem, elas não crescem, porque elas não conseguem muitas vezes entender que existe algo positivo por trás do sofrimento, que existe algo positivo por trás de situações que muitas vezes são desconfortáveis para a sua vida, mas que são necessárias para algum tipo de bênção que Deus está operando. E crente sofre, sim ou não? Crente sofre. E nós precisamos sofrer muitas vezes. Por quê, irmãos? Precisamos sofrer por alguns motivos. Primeiro, para sermos corrigidos. Crente erra, irmãos. Erra, e se não for corrigido, se acostuma no erro. Se acomoda no erro. Todos nós que estamos aqui, às vezes precisamos passar por uma correção, né? Quem já ouviu aquela frase assim que ou é pelo amor ou pela dor? Isso serve para conversão, isso serve para muitas coisas na nossa vida. Ou se não vai por amor, vai pela dor, né? E isso serve para conversão. Tem gente que não quer se converter a Deus, mas Deus ama aquela pessoa. Aí Deus fala: vem, eu te amo. Olha o sangue que foi vertido na cruz, foi pela tua alma. Meu filho morreu por você. Isso foi amor. Uma pessoa não consegue sentir a grandeza desse amor e continua. Aí Deus permite ela sofrer, permite ela passar por situações difíceis, para que ela possa entender aquilo que Deus quis que ela aceitasse por amor, mas de repente é a dor que vai fazer ela entender o que Deus quer dizer para ela. É a dor que vai trazer aquela pessoa para Deus. Eu vim de uma família, irmãos, que o povo era de coração difícil. Meu pai era um homem difícil, né? Ele antes de se converter, ele tinha raiva de crente. Passava um crente aqui, ele virava para o outro lado da rua. Ele não queria saber de crente de jeito nenhum. Pensa num homem complicado, né? Mas Deus amava a vida dele. Com todas essas atitudes e outras atitudes que eu não preciso mencionar aqui, mas um belo dia, depois de, infelizmente, tem que falar, não tem jeito, ele adulterou, né? Traiu a minha mãe com uma outra mulher, e essa mulher mexia com macumba, com bruxaria. O que aconteceu? Aí ele pegou, desfez o relacionamento com a mulher, voltou com a minha mãe, só que a mulher ficou chateada, né? Foi lá e fez uma macumba no portão da nossa casa. E ele sempre falou em fazenda, chucro e tal. Esse negócio não me pega. Pá! Foi lá e deu um chute naquilo. O que aconteceu? A perna dele começou a inchar. As duas começaram a inchar. Aí foi perdendo o movimento das pernas. Foi
Foi para o médico, raio-x, chapa, tudo que tinha na época, né? Creio que na época não tinha essa, vamos dizer assim, essa tecnologia que nós temos hoje, mas enfim, tudo que tinha na época para ver o que ele tinha na perna foi feito. Olha, não conseguimos localizar nada na perna do senhor, não sabemos o que é isso. Ou seja, não tem aquilo que as pessoas dizem, desenganado pelos médicos. Foi assim que aconteceu com ele. Ele voltou para casa, cadeira de roda. Tentou de tudo que ele pudesse imaginar, não resolveu. Aí o convidaram um belo dia para ir na igreja dos crentes, que ele não gostava, para você ver como é que é o amor de Deus. Primeira vez ele pôs o pé na igreja, pastor tomado pelo Espírito Santo, com dom de revelação, falou: olha, o que o senhor tem na perna é uma obra de bruxaria, mas Jesus ama a tua vida. Se você entregar a sua vida para Ele, o senhor vai sair daqui andando. Ele foi lá na frente, foi feita a oração, ele saiu de lá com a cadeira de roda debaixo do braço. Isso é o poder de Deus. Mas teve que ir pela dor. Você não precisa ir pela dor. Você não precisa passar por alguma experiência dolorosa para entender que Deus é a melhor escolha para a tua vida. Não precisa. Jonas, o profeta Jonas, Deus falou para ele: vai para Nínive, e ele foi para Jope. Ele resolveu, ele decidiu que ele tinha o direito de desobedecer a Deus. Irmãos, tudo na vida dele virou de cabeça para baixo. O navio que ele entrou não deu certo, tempestade, enfim, sofrimento, dor, por causa de desobediência. Nós vivemos um tempo hoje que o povo de Deus desobedece a Deus e acha que não vai dar em nada, não vai dar nada, né? Isso não tem nada a ver. Hoje é o que a gente ouve: falta de temor no coração. E o apóstolo Paulo diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. E olha só os verbos que ele usa aqui, irmãos: corrija, repreenda e exorta. 3 verbos que falam o quê? De correção: corrigir, exortar, repreender. Não tem nenhum aqui encorajar, né? Consola, não. Corrija, repreenda e exorta. Porque a impressão que nós temos é que nesse tempo o povo precisa ser muito corrigido, exortado, repreendido. Por quê? Porque é um tempo em que as pessoas terão uma facilidade muito grande de sair da presença de Deus. Eu pergunto para os irmãos: será que nós não estamos vivendo esse tempo, irmãos? Onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de estar na presença de Deus, mas uma facilidade muito grande de sair da presença de Deus, uma facilidade muito grande de caminhar em caminhos que Deus não se agrada. Nós estamos vivendo esse tempo. Irmãos, eu sou pastor há mais de 24 anos mais ou menos. O que eu tenho visto de pastor querendo desistir de ministério, pastor ferido com ovelha, ovelha ferida com pastor. Essa semana toda, o que foi, vamos dizer assim, foram as experiências que eu me deparei, né? Sábado, reunião com os pastores do setor bandeira. Um pastor chateado, desanimado, triste. Nós temos que orar por ele para restaurar a vida dele, restaurar o ânimo dele, restaurar a disposição dele de continuar pastoreando. Outro pastor com um problema de saúde, abatido, porque esse não está desanimado com as pessoas, mas está desanimado com a saúde. Está tentando, está lutando, mas a saúde pegou. E aí, segunda-feira eu fui pregar em Piraputanga para pastores, né? Um retiro de pastores. Quantos pastores ali precisando se levantar, precisando recarregar as baterias de novo. Quarta-feira, eu estou aqui em Campo Grande, sou chamado para participar de um café com os pastores de outras igrejas, que não são batistas. Chega lá, o pastor que está conduzindo o café da manhã, faz a seguinte pergunta: pastores, eu quero ouvir de vocês, o que nós precisamos fazer para continuarmos pastoreando quando nos sentimos feridos e machucados?
Ou seja, irmãos, como essa temática do ser ferido, do ser machucado, do sentir ferido, do se sentir machucado, como isso está muito assim presente na vida das pessoas. Eu estou falando de pastores, mas se eu vou falar com ovelhas, não quero saber de igreja, me decepcionei com um fulano, me decepcionei com um pastor ciclano, eu não quero. Irmãos, o diabo está trabalhando para te tirar da presença de Deus, mas nessa noite Deus está trabalhando para mudar isso no seu coração. Nessa noite Deus está trabalhando através da sua palavra para libertar você para uma vida de maturidade espiritual. Crente maduro apanha, sofre, passa por decepção com pessoas, mas não desiste de estar na presença de Deus. Crente maduro não é crente mimado. O crente mimado é aquele que o que domina o coração dele é o egoísmo. O crente maduro, o que domina o coração dele é o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? É o amor que você ama e por amar você sacrifica algo de você, algo que é teu, porque você está amando. Jesus sacrificou algo por nós, irmãos. O que ele sacrificou? Sua vida inteira, toda a sua vida, numa cruz, por amor a você, a mim, a todos nós. E sabe o que ele nos chama a fazer? O mesmo. Se nós seguimos as pegadas de Jesus, nós temos que amar sacrificialmente. Uma igreja com pessoas mimadas, ela não avança, porque as pessoas mimadas, elas têm uma facilidade muito grande de ver o que elas querem receber, mas elas têm uma dificuldade muito grande de ver o que elas têm que dar. Tipo, eu quero receber amor, carinho, compreensão, eu quero receber apoio, tudo bem, mas você também tem que entender que tudo que você quer receber, você também tem que dar. Quem gosta de receber carinho aí? Você tem que dar carinho. Quem gosta de ser compreendido, precisa levantar a mão. Quem gosta de ser compreendido, tem que compreender. Quem gosta de ser tolerado, tem que tolerar. Não, mas eu só quero ser tolerado. Eu não quero tolerar, eu não quero suportar. Não, irmão. Você tem que tolerar, você tem que suportar. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que me confronta muito. Está lá em Romanos 15, 1, que diz que os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmos. Isso é pesado. Você é forte ou você é fraco? Uma pergunta que eu quero deixar para você: você é forte ou você é fraco? Você é aquela pessoa que as pessoas têm que suportar você? Que as pessoas têm que suportar as suas fraquezas? Ou você é aquela pessoa que suporta a fraqueza dos outros e continua amando? Continua ali, firme. Quem é você hoje? Você é forte ou você é fraco? Então tudo isso flui da onde? Começa onde? Pela nossa capacidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós temos, irmãos, que entender o plano de Deus, o propósito de Deus, e aceitar muitas vezes o confronto de Deus na nossa vida. Se Deus quiser falar com você sobre o seu orgulho hoje, você vai ouvir o que Deus quer dizer? Se Deus quiser falar com você sobre a sua preguiça para as coisas espirituais, você vai deixar Deus falar com você? Se Deus quiser falar com você sobre o seu pecado hoje, você vai abrir os seus ouvidos, o seu coração, para deixar Deus falar com você? Porque se você se fecha, Deus não faz a obra. Se você se fecha, as coisas não acontecem na sua vida. Pecado é uma coisa que nós não podemos caminhar de mão dada com o pecado, de mão dada com o pecado aqui e de mão dada com Jesus aqui. Não tem jeito, irmãos. Ou a gente segura na mão de Jesus e abandona o pecado, ou o pecado vai fazer a gente largar de Jesus e caminhar na direção do pecado. Olha só o que o texto diz, versículo 10, você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que tinha um cooperador na fé, tinha um homem chamado Demas, um crente, alguém que conhecia Cristo, conhecia o Evangelho de Cristo, servia ao Senhor, como nós que estamos aqui. Só que o que ele fez? Ele deixou a fé, porque amou mais o que? O mundo, do que a Cristo. Ele deu as costas para o Evangelho, ele deu as costas para Jesus, ele deu as costas para o apóstolo Paulo e foi numa outra direção. Demas representa aquele crente que está na igreja, mas que não matou a sua paixão pelo mundo. Vou repetir: Demas representa aquele crente que está na igreja, ouve Bíblia, ouve palavra, ora, mas o seu coração ainda está apaixonado pelo mundo. E eu quero dizer uma coisa para você: se você anda com Deus apaixonado pelo mundo, se você não matar essa paixão vai matar a sua fé. Se você não vai matar essa paixão pelo mundo, você vai até um certo ponto, mas vai chegar a hora que você vai fazer que nem Demas: não aguento mais, e vai no mundo. Nós precisamos entender, assim como o apóstolo Paulo, que procurou ter uma vida aprovada por Deus, que às vezes nós vamos ver pessoas saindo da presença de Deus, às vezes nós vamos ver pessoas dando as costas para o Evangelho, depois de ter provado do Evangelho, depois de ter provado da fé. Mas nós não podemos desanimar porque pessoas estão desistindo. Não é porque o outro desistiu que você tem que desistir. Amém, igreja? Demas desistiu, mas eu estou firme. Demas desistiu, mas eu estou servindo a Jesus. Porque o meu referencial de vida não é Demas, é Cristo. Eu não estou me espelhando em Demas, eu estou me espelhando em Jesus. Se nós queremos ser aprovados por Deus, precisamos entender que às vezes a gente vai ficar triste, chateado, porque vamos ver pessoas que estavam na igreja, às vezes saindo e se afastando. Por quê? Porque a paixão pelo mundo falou mais alto, amou mais o presente século, amou mais o mundo, amou mais os prazeres da vida, amou mais aquilo que é pecaminoso, saiu da presença de Deus. Às vezes isso vai acontecer, e você tem que continuar firme. Você tem que continuar firme. Irmãos, domingo, para honra e glória de Deus, graças a Deus, quase enche aqui as cadeiras, a gente fica feliz por isso. Mas eu gostaria que todo culto fosse um repeteco do domingo. Eu gostaria que todo culto, todo mundo sentisse o desejo de estar na presença de Deus. Porque, irmãos, o que nos mantém firmes na fé é a nossa comunhão com Deus. Se você começar a quebrar isso na sua vida, você vai esfriando. Você vai esfriando. Você vai esfriando. Daqui a pouco você está distante de Deus, distante da palavra, distante da igreja. Você nem sente falta, né? Nem sente falta e nem acha que está pecando. Não estou matando ninguém, não estou roubando. Tem gente que justifica assim: não estou matando, não estou roubando, apenas não estou indo à igreja. Mas a igreja, ela depende da nossa unidade. Sim ou não, irmãos? Foi Jesus que disse isso: Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja está unida, o mundo crê que Jesus foi enviado para salvar. Quando a igreja está unida, há poder na igreja. Quando a igreja está unida, a unidade da igreja contagia o mundo. Quando a igreja está dividida, irmãos, o poder da igreja também se divide, o poder da igreja também se esfacela. Nós precisamos entender que é tempo de estarmos juntos, de andarmos unidos, de caminharmos em amor ao lado um do outro, e não permitirmos que o mundo fale mais alto. Se você vê que o coração do outro está cedendo, chega, irmão, vamos orar. Estou sentindo que o irmão, né, não está bem, vamos orar. O irmão quer compartilhar alguma coisa, se a pessoa sentir o desejo de compartilhar, de verdade, ela vai compartilhar, você vai orar, mas você tem que trazer as pessoas para perto de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Irmãos, a libertação, nós falamos sexta-feira em culto de libertação,
Libertar não é apenas você orar por uma pessoa e dizer, seja liberto, seja curado. A libertação começa pela palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem que começar a ser liberto aqui na mente, a gente tem que começar a ser liberto no espírito, a gente tem que começar a entender as coisas pelo prisma da palavra, para que quando a gente começar a orar, a gente comece a orar em cima da palavra, e o poder da palavra vai se movendo através da oração, e Deus vai alinhando aquilo que Ele colocou dentro de nós pela palavra, com aquilo que nós estamos orando, a libertação acontece. Existem situações espirituais que são quebradas, mas a minha mente tem que estar em sintonia com a mente de Deus. E o que faz isso acontecer? A palavra. Quando você diz não para a palavra, você está dizendo sim para o diabo. Vou repetir: quando você diz não para a palavra, você está dizendo sim para o diabo. Um exemplo que me salta muito aos olhos é o diálogo de Satanás com Eva lá no Éden. O Senhor falou com Adão, e Adão repassou para Eva que não era para comer o que, irmãos? Para comer o que? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela deu ouvidos a essa palavra? Ela começou a ouvir quem? Satanás, a serpente, Satanás. Ou seja, à medida que ela começou a ouvir mais Satanás do que a Deus, o que prevaleceu na vida dela? A vontade de Deus ou a vontade do diabo? Então cuidado com quem você ouve mais. Vou repetir: cuidado com quem você ouve mais. Se você ouvir muito de Bíblia, o diabo vai bater na tua porta e vai mandar embora, porque você está cheio da palavra. Amém, irmãos? A boca fala do coração, o seu coração está cheio do quê? A boca fala, o coração está cheio. Minha sogra está me ouvindo? É porque eu pego minha sogra porque às vezes ela tem dificuldade de ouvir, né? Eu falo bem compassadamente para ela ouvir, ela entender, né? Às vezes nós temos que entender que conteúdo está mandando mais alto dentro de nós. Qual o conteúdo, irmãos? Porque o diabo fala. Pastor, como é que o diabo fala conosco? Através das séries do Netflix, que fala de pornografia, de homossexualidade e de tantas outras coisas, através de novelas, através das ideologias que estão sendo divulgadas hoje aí, através dos meios políticos, através dos educadores modernos. Quantas ideologias estão sendo massificadas todos os dias na cabeça das pessoas, para dizer para a gente que homem pode virar mulher e mulher pode virar homem, e a gente fica com medo de dizer que isso é errado, porque o mundo está massificando isso de uma maneira tão intensa na nossa mente, que a mentira tem uma estratégia de marketing que diz que se você conta uma mentira, muitas vezes ela começa a se tornar uma verdade. Massifica a mentira e ela se torna uma verdade. Então hoje, o que a mídia está fazendo? Está massificando ideologias sobre ideologia de gênero, sobre tantas coisas, que muita gente está aceitando isso e está perdendo a firmeza de dizer não, isso é errado. E eu digo, eu sei que está sendo gravado isso aqui, eu digo sem medo de errar, porque a palavra de Deus diz que isso é errado. Aceitar isso é dizer que Deus está errado, que Deus cria uma pessoa, um corpo que não tem nada a ver com o gênero que ela tem. E não é isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Deus criou homem, Deus criou mulher, colocou o órgão genital de homem, colocou o órgão genital de mulher, fez tudo certinho. Porém a mentalidade, por isso eu digo, tudo começa onde? Na mente. E o inimigo trabalha muitas vezes para, através... Eu tenho muito contato às vezes assim com pessoas que às vezes acabam entrando nesse mundo, e a maioria delas que entram nesse mundo da homossexualidade é porque sofreu algum tipo de agressão sexual na infância. A grande maioria. O inimigo trabalha através disso. Naquela agressão ali, naquele abuso, foi plantada uma semente.
né, que conduziu aquela pessoa àquela situação. Então, o fruto do pecado, muitas vezes ele só precisa ser provado uma vez. Quando Satanás induziu Eva a provar do fruto, ele falou: morde 5 vezes, só prova uma vez só. Tem droga que, se a pessoa provar uma vez, ela já fica viciada. Sim ou não, irmãos? Uma vez só. Então o mundo jaz no maligno. Agora você não precisa ficar preso a uma situação, se Jesus pode te libertar, amém? Jesus pode libertar as pessoas dos males que o inimigo tem trazido. Jesus pode libertar você de um coração pecaminoso, de uma vida que foi abusada e gerou um trauma em você lá na sua infância. Ele pode libertar você de tudo isso, mas você tem que deixar, você tem que crer que Ele pode fazer. Então nós não podemos fazer parte de uma igreja que só quer ouvir o que convém. A gente tem que estar disposto a ouvir o que nos confronta, aquilo que muitas vezes bate de frente com o que a gente quer, porque o que a gente quer está errado. E se a gente não aceitar isso, a gente caminha no erro e continua no erro, e Deus não nos abençoa no erro, irmãos. Tem um provérbio 28, 13, 14, diz assim: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso é uma determinação bíblica. Se você confessa o pecado e deixa o pecado, você prospera. Se você encobre o pecado, ou caminha no pecado, ou se mantém no pecado, a Bíblia diz: você nunca prosperará. Nossa, pastor, mas que palavra dura. É dura, mas não é minha, é de Deus. E nós precisamos entender que é de Deus para a nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e aí qual é a última parte? Se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não basta você se humilhar, orar e buscar a face de Deus, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Aí Deus diz: eu ouvirei, perdoarei e sararei. Quem quer ser sarado aqui? A sua cura começa em você, começa pela sua atitude, irmãos, porque nós somos adultos, sabemos muitas vezes que estamos errados, sabemos muitas vezes onde nós estamos falhando. O problema é vencer o orgulho, o problema é quebrar no nosso coração o orgulho, de ceder, de dizer: não, eu vou abrir mão disso. O problema é esse. Então Deus, Ele fala conosco, quando Ele fala confrontando a gente, não é porque Ele quer nos humilhar, nos maltratar, é porque Ele nos quer restaurar, Ele quer trazer a nossa vida para perto dEle, Ele quer nos abençoar. Amém, igreja? Ele quer nos abençoar. Se você quer ser aprovado por Deus, não aceite fazer parte de uma igreja que só ouve o que quer, mas aceite fazer parte de uma igreja onde Deus fala o que precisa e você recebe. Não desanime se do teu lado alguém se desviar da fé, se afastar da fé, porque amou mais o mundo. Terceiro, se você quer ser um servo, uma serva aprovada, seja curado, seja uma pessoa sarada dos males, das decepções que você sofreu com pessoas. Quem aqui já sofreu decepção com gente aí? Levanta a mão aí. Pode levantar, irmão, sem medo. Às vezes nós precisamos ser sarados de gente que nos feriu, de gente que nos machucou, de gente que nos maltratou, e aquele ferimento, aquela mágoa, aquele ressentimento ficou e fez a gente uma pessoa doente, uma pessoa que tem medo de se relacionar com outras pessoas, uma pessoa que tem medo de tentar novamente um relacionamento afetivo. Por quê? Porque foi machucado demais num relacionamento efetivo que acabou.
Tem medo de estar dentro de uma igreja porque se decepcionou com gente dentro da igreja. Tem medo. Esse medo é gerado de algo que não foi curado. E o apóstolo Paulo, ele me chama muita atenção, que ele diz o seguinte, ele diz assim, versículo 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Ponto. Olha só o que ele diz: que isto lhes não seja imputado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: fui desamparado, Alexandre o latoeiro me causou muitos males, enfim, mas eu libero perdão. Eu estou intercedendo para que, naquele momento ele estava dizendo ao Senhor: Senhor, que não seja imputado isso a eles, que esse erro não seja imputado, porque para mim já foi resolvido. Eu estou sarado, eu estou curado. Ao invés de eu ficar triste com quem me maltratou, com quem me desamparou, eu prefiro me alegrar com Deus que sempre esteve presente na minha vida. Eu prefiro me alegrar em Deus do que me entristecer com o erro das pessoas. Então hoje, eu não sei por que você está aqui, mas Deus sabe. Primeiro, eu não prego de forma personalizada. Vou pregar para aquele irmão aí. Primeiro que eu não sei nem quem vem. Vou pregar para aquela irmã. Eu nem sei que a irmã está passando. Não prego, irmão. Eu simplesmente disse: Senhor, o que o Senhor quer falar? Aí você vai pregar num culto de libertação sobre um texto que fala de correção, um texto que fala de exortação, um texto que fala de ajustar a vida, de alinhar. Irmãos, Deus quer trabalhar com corações aqui. Deus quer mexer na nossa vida, né? Então cura não é somente eu pegar o texto aqui do cego de Jericó, né? Do cego Bartimeu, e falar: olha, ele foi curado porque clamou, e Jesus parou e disse: que queres que eu te faça? É muito legal a gente pregar sobre, já preguei sobre esse texto. É muito legal a gente falar desse tipo de cura num culto de libertação, mas talvez a cura que Deus quer fazer na nossa vida é muito mais profunda, é muito mais para dentro do que para fora. Deus quer mexer na nossa vida, Deus quer nos levantar de uma maneira diferente. Então nesses dias, Deus está arrebanhando as suas ovelhas, e eu acredito que você faz parte desse rebanho. Você está aqui é porque Deus está trazendo você para cá, é porque Deus está estendendo o seu braço amoroso e está trazendo a sua vida para perto dele. Seja uma pessoa sarada. Se você precisa liberar perdão sobre pessoas, libera perdão hoje. Fala: Senhor, eu me liberto dessa mágoa, desse trauma do passado, pelo poder do perdão, em nome de Jesus. A hora que você fizer isso, você vai tirar 1 tonelada das suas costas. Você vai ficar levinho, levinha, né? Mas você tem que fazer. Seja sarado, seja sarada em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí: seja sarada em nome de Jesus. E último lugar, para fechar essa palavra, mantenha firme a sua confiança no Deus que te guarda, que te guardou e que vai te guardar até o fim. Quem acredita que Deus vai guardar até o fim? Mantém firme a sua confiança aí, irmão. Mantém firme a sua confiança aí, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra má, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele fecha com essa certeza: este Deus me guardará, me livrará, me preservará para o seu reino. Você está sendo preservado para um reino celestial, um reino de glória, onde não haverá mais lamento, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais lamúrias,
onde não haverá mais nada disso que nós passamos aqui, irmãos, porque no reino de Deus haverá paz eterna, haverá vida eterna. Essas coisas não nos alcançarão mais. Alguém disse que o reino celestial, o reino dos céus, ele não é só tão maravilhoso pelas coisas que tem lá, porque às vezes a gente dá tanto valor às coisas que tem aqui, as pessoas se matam por causa de uma grama de ouro, sim ou não? Lá no céu o ouro vai ser o piche, onde nós vamos pisar. Amém, igreja? O povo se mata por causa de uma pepita de ouro aqui na terra. Lá no céu as ruas serão de ouro. Você vai pisar no ouro, vai ser tudo de ouro, e ninguém vai brigar por causa daquele ouro. O ouro vai ser o asfalto dos seus pés. Amém, Tiagão? Irmãos, mas mais, talvez tão extraordinário quanto entender as maravilhas do céu, as coisas que vão ter lá, é entender o que não vai ter lá. Lá não vai ter morte, lá não vai ter Covid-19, não vai ter doença, lá não vai ter boleto para pagar, lá não tem nada disso que tira a sua paz. Lá não tem essas coisas. Então tudo que te estressa aqui, tudo que tira a sua paz aqui, vai ficar aqui, porque lá no céu não vai ter essas coisas. Amém, igreja? Vamos ficar